CBF não tem vergonha na cara. É de uma covardia sem tamanho. Parabéns. Qual é o plano maquiavélico da CBF? Fala, nação rubro-negra. Mengão venceu pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, venceu pelo Campeonato Brasileiro Feminino, né? No Campeonato Brasileiro Feminino vencemos o Fluminense, no Campeonato Brasileiro Sub-20 vencemos o São Paulo e hoje teremos uma partida importantíssima contra o Botafogo, uma missão quase impossível. Já já eu explico o porquê, falando sobre o mosaico lá da Libertadores da América, né? Um mosaico mais bonito que eu já vi na minha vida. Parabéns à nação rubro-negra e parabéns também para o time do Flamengo, que conseguiu se recuperar na Libertadores da América. E falando sobre a CBF, presidente afastado, né? E diversas lambanças, diversos atos ali que não deveriam ser feitos pelo cara mais importante da CBF. É por isso que o futebol brasileiro tá desse jeito. Essas e outras vocês encontram agora na sua Flageral TV. E se vocês puderem, por favor, galera, deixe seu like, se inscrevam no canal Flageral, que tem tudo da base ao profissional. Isso aqui é Flamengo! E falando sobre o Edinaldo Rodrigues, o ex-presidente, pelo menos até agora, da CBF, né, que ele foi expulso, foi afastado da presidência por diversos problemas, né? Problemas com garotas de programa, pagando garotas de programa para pessoas ali do seu convívio, né? Usando o dinheiro da CBF para levar parentes, para levar amigos de amigos também. Então, era uma bagunça gigantesca. Subiu o seu salário para mais de 400 mil reais, subiu o salário dos presidentes das federações de 50 mil reais para quase 300 mil reais. Então é realmente uma bagunça, a gente sofre pra caramba, né? A maioria do povo brasileiro recebendo um salário mínimo. Se você for pro mercado, tiver uma esposa e um filho, você já sabe que com um salário mínimo, que tá mais ou menos em R$ 1.500, você não consegue comprar o que você queria no mercado e ainda tem que pagar luz, aluguel, água, entre outras coisas, né? Vestuário. Nem vou falar que a gente pode sair, comer alguma coisa fora, porque com o salário hoje em dia tá difícil. E esses caras ficam tripudiando na nossa cara, né? Presidente da CBF, ex-presidente, na verdade, uma vergonha. E espero que o próximo seja uma pessoa pelo menos um pouco decente, né? Porque se for um pouquinho, se tiver um pouco de caráter, já ajuda bastante o futebol brasileiro. Lembrando que o Edinaldo Rodrigues, ele cortou verbas da arbitragem, do VAR, desses lugares todos, porque falou que a CBF estava sem dinheiro. Tá sem dinheiro para melhorar o futebol brasileiro, porque para injetar dinheiro no próprio bolso, isso aí a CBF tem muita grana, né? Enriquecimento com dinheiro dos outros, né, Edinaldo? É fácil. Quero ver trabalhar, pegar um ônibus lotado, fazer o que a maioria dos brasileiros fazem, né? Acordar às 5 horas da manhã, sofrer para ir e para voltar do trabalho para ganhar R$ 1.500. Mas você não sabe o que é essa vida, né? Para você, a vida é outro patamar. E pra gente aqui, a vida é aquele sofrimento, aquela ralação dia após dia. Que a polícia apure esse caso, porque em qualquer país decente, o Edinaldo já estaria preso, há muito tempo, como os outros presidentes da CBF também foram presos, né? Mas aqui no Brasil, se você tiver dinheiro, você pode até ser preso, mas não fica na cadeia. E rapaziada, eu vou falar agora sobre o futebol feminino e também sobre o Sub-20 do Flamengo, que jogou pelo Campeonato Brasileiro e hoje tem uma partida importantíssima contra o Botafogo. Vamos começar falando sobre a nossa vitória em cima do São Paulo, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Com uma boa atuação do Lohan, em vários momentos, né? O Lohan dando aqueles passes açucarados, o Lohan mais parecido com um jogador que a gente conheceu, que foi profissional, que fez boas partidas no profissional. Parece que ele está se reencontrando nessa volta ao Sub-20. Lembrando que o Zico só foi efetivado no time profissional do Flamengo com 20 anos. Porque até lá ele subia e descia para a base, e depois subia de novo. Então é um processo normal essa situação do jogador descer e depois subir, acontecer das vezes ele descer de novo. Isso aí é normal e o Lohan, ele tá procurando o seu melhor futebol. Fiquei muito feliz com a partida do Lohan,
que abriu o placar do jogo, né? 1-0 o time do Flamengo, depois o São Paulo empatou logo na saída de bola, né? Um pouquinho depois do gol do Flamengo, o São Paulo já foi lá e empatou. Um outro jogador que mandou muito bem nessa partida foi o Chola. O Chola é aquele cara com uma alta velocidade, com um drible muito rápido, com chute, com muita qualidade, mas ele me surpreendeu no gol do Flamengo, né? O Flamengo já estava dominando o segundo tempo contra o São Paulo, um Flamengo muito mais organizado, com o Nuno Campos à beira do campo. Parece que ele está realmente conseguindo fazer com que os jogadores entendam esse novo esquema tático, e o pessoal está conseguindo cumprir com todas as missões que o técnico Nuno ele dá aos jogadores. Lembrando que nas laterais o Anderson jogou como lateral esquerdo o Daniel Sales jogou como lateral esquerdo e o Anderson jogou como lateral direito. Lembrando que os dois são laterais direitos por origem, ok? Em relação ao gol do Chola, mais próximo ali do final do jogo, né, no meio do segundo tempo, um pouquinho mais próximo do final do jogo, um cruzamento. O Chola dominou com o pé direito, já ajeitando para o esquerdo, lembrando que ele chuta com o pé direito predominantemente, e o chute que ele deu com o pé esquerdo, galera, mandou para o fundo do barbante, mas foi uma porrada, foi um tiro que ele deu, e aí colocou números finais ao placar. 2-1 o time do Flamengo. O Flamengo decolou na tabela de classificação, agora se encontra na terceira colocação, lembrando que o Palmeiras é o primeiro colocado e o segundo colocado é o Atlético Paranaense. Se a gente lembrar do começo do campeonato, né, o Flamengo realmente está numa viés de alta bastante inclinada para cima. Em relação à partida de hoje contra o Botafogo, realmente aquele jogo ali à espera de um milagre, né? Vai ser muito difícil o Flamengo conseguir passar para a final, mas temos capacidade, ok? Só que como o Botafogo já tinha vantagem de 2 placares iguais e meteu 2-0 no Flamengo lá na Gávea, agora ele joga por um placar de 2 gols de diferença com vantagem. Então o Flamengo precisa ou ganhar de 3-0, ou meter 4-1, ou meter 5-2 para conseguir se classificar para a final da Copa Rio. Partida às 9 horas da manhã, provavelmente com transmissão pela Botafogo TV. Em relação ao futebol feminino, metemos 2-1 no Fluminense, teve clássico ontem, lá no estádio do Moça Bonita, em Bangu, e mais uma vez a Cris mandou muito bem, né? Flamengo abriu o placar com a Cris, num cruzamento difícil dela conseguir pegar, mas ela deu um golpe de quase ninja e mandou para o fundo do barbante. Só não mostra a imagem para vocês, porque a Globo está protegendo a imagem com direitos autorais. Se eu botar aqui, com certeza o vídeo será ali ou bloqueado, provavelmente bloqueado, ou desmonetizado. E o gol que ela fez realmente foi muito bonito, um gol de raro oportunismo, e nem no futebol masculino a gente vê gols assim, né? Um gol de muita dificuldade. Parabéns para a Cris. Mas logo depois o Fluminense foi e marcou o seu gol e empatou o jogo. E no apagar das luzes, num cruzamento, a Fernanda cabeceou, mandou lá no pé da trave da goleira do Fluminense e deu números finais ao placar. 2-1 para o time do Flamengo, e as meninas pegaram também o elevador, assim como o sub-20 masculino, e agora no feminino o Flamengo se encontra na 6ª colocação. É isso, galera. Flamengo jogando hoje contra o Botafogo, mandou muito bem contra o São Paulo fora de casa e mandou muito bem também contra o Fluminense, esse pelo futebol feminino. É isso. Se vocês quiserem deixar algum comentário aí sobre a base, sobre o futebol feminino, por favor, coloca aqui embaixo. E eu particularmente fico muito feliz de ver essa retomada do Lohan, porque ele não foi considerado a maior joia depois do Vinícius Júnior à toa. Ele tem muita qualidade, se tiver a cabeça no lugar, uma boa orientação, com certeza esse moleque vai dar muitos frutos para a nação rubro-negra. E acredito eu que ele, mantendo esse nível no sub-20, em breve ele estará novamente nos profissionais junto com Felipe Luiz. Galera, na Libertadores eu queria comentar um pouquinho aqui, porque ainda não fiz vídeo depois do jogo. O Flamengo mandou muito bem diante da sua torcida. E que mosaico, né? O mosaico mais bonito que eu já vi na minha vida. Os olhos do urubu ali brilhando, né? Um urubu graficamente lindo na arquibancada, e dava para ver a expressão dos jogadores da LDU, os caras apavorados, né? Entrando no Maracanã, aquele caldeirão rubro-negro,
e os caras não sabendo nem para onde olhar. Com certeza, nesse momento, nem agulha entrava nos jogadores ali da LDU. Mas brincadeiras à parte, o Flamengo fez o que tem que fazer, né? Como o Flamengo geralmente é avassalador no começo da partida, se o Mengão aproveitar as oportunidades, como aproveitou no último jogo, já dá uma tranquilidade gigantesca para o restante do jogo, né? O Flamengo fez 1-0 ali com o Léo Ortiz, que é o melhor zagueiro atualmente no Brasil, e o Luiz Araújo mandando muito bem do começo até o fim do jogo. Mengão meteu 2-0, pegamos o elevador ali na Libertadores da América, passamos para a segunda colocação do grupo e agora vamos pegar o Tati em casa. E a LDU vai jogar em casa também, mas dessa vez contra o Central Córdoba. Temos grandes chances de terminarmos em primeiro do grupo, caso a LDU vença a sua partida. É isso sobre a Libertadores, apenas uma curtinha aqui. Tô muito feliz, tô igual pinto no lixo, galera. Sorrindo de orelha a orelha, né? Porque a Libertadores, pra mim, é o campeonato, é a Copa, é o torneio mais importante do ano. Queria saber a opinião de vocês em relação a prioridades aí. O Flamengo tem que lutar por tudo sempre, mas pra mim a Libertadores é aquela cereja do bolo. Valeu, nação rubro-negra, estamos juntos, fiquem com Deus, até a próxima e saudações.